Muito bem, amigos, estamos de volta com mais um programa Tema Livre aqui na Nova TV. Antes de mais nada, agradecendo a participação do Céu, sempre nos acompanhando nos bastidores, e também a participação hoje, a presença da Silviane Manrich, assessora da nobre deputada Carmen Zanotto, que hoje me dá a honra de participar do nosso programa. Há muito tempo eu já havia feito convite à Carmen, mas diante da complicação da agenda da Carmen, mas felizmente a gente conseguiu. Tudo bem, Carmen? Tudo bem, Paulo. É um prazer estar aqui contigo na Nova Era TV. Quero agradecer a você, ao Céu, pelo convite, para a gente falar um pouquinho da realidade da nossa cidade, da nossa região serrana, essa região tão linda e que tem tanto para ainda crescer e se desenvolver. E como tem, né, Carmen? Por falar nisso, em desenvolvimento, eu estive com você participando de um evento nesta última segunda-feira, ali no Mercado Público, do lançamento do Selo Serra Sustentável, que será com certeza um dos maiores impulsos ao turismo da nossa Serra Catarinense, e você tem um dedo forte nisso tudo, você tem uma participação importante até pelas tuas emendas, pela tua participação mais efetiva, né? Verdade, nós acreditamos muito no crescimento e desenvolvimento da nossa região serrana. Né? Nós temos um estado belíssimo, um estado que tem as suas peculiaridades regionais, como o litoral, como o oeste, como o Alto Vale, e a nossa região serrana, que é riquíssima nesta questão do turismo. Então, as nossas paisagens, as nossas vinícolas, a nossa cultura, ela precisa estar fortalecida e interligada. Então, qual é o nosso trabalho junto com a nossa Associação dos Municípios da Região Serrana e o nosso CISAMA? É potencializar tudo isso. Verdade. E como que a gente pode potencializar? Preparando cada vez mais os equipamentos de turismo da nossa região. Com isso, nós vamos crescer e nos desenvolver ainda mais. E tudo isso começou já com o desenvolvimento através do SEBRAE, junto com o CISAMA e os nossos 18 municípios, dos planos de turismo da Serra Catarinense. Então, a gente tem uma coluna mestra, o plano de turismo da região, integrado com os nossos 18 municípios. E isso faz com que a gente busque fortalecer as potencialidades de cada um dos nossos municípios, os equipamentos de turismo, porque o selo, ele traz a visibilidade para tudo isso que a gente está querendo construir, que é um turismo sustentável e um turismo que traga mais renda e mais alegria na vida das pessoas. Agora, terá que ter uma parceria, um comprometimento, principalmente dos gestores municipais, não é, Carmen? Tem que chamar essa atenção. Eles estão, gente. Os nossos secretários municipais de turismo, a partir da nossa MURI, do nosso CISAMA, que é o consórcio, eles estão trabalhando fortemente nesse sentido. Eles já se deslocaram 2 vezes a um município de Gramado, vendo como é que se dá essa integração entre Gramado e Canela, vendo as potencialidades, vendo o que a gente pode trazer de experiências positivas de lá para cá. Por que eu acredito na questão da MURIS? Porque a MURIS é a associação que congrega todos os nossos 18 municípios, independente da cor partidária de quem está governando o município. É verdade. E quando a gente, através de uma instituição maior, porque nós precisamos que o turismo seja a médio e longo prazo, a formação dessas pessoas. Então, a gente está discutindo desde como formar as pessoas que vão trabalhar e estão trabalhando nesses equipamentos, na cozinha, como camareiras, como recepcionistas, como a gente pode pegar uma pequena propriedade que trabalha com agricultura familiar e naquela propriedade agregar valor. Assim como os grandes equipamentos de turismo que nós temos aqui na região. Sim, e que poderemos ter ainda. A partir de onde? A partir da nossa Serra do Rio do Rastro, que a gente já vinha trabalhando lá de trás, a questão das contenções, a questão da plataforma de vidro, que nós acreditamos muito, e sendo a região de Bom Jardim como uma das portas de entrada. Parque Nacional. O Parque Nacional de São Joaquim, que a gente tem ainda uma questão para resolver, que são os limites do parque a partir da lei, mas aí nós precisamos que o ICMBio, que tem que desenvolver o plano de manejo do Parque Nacional, com as indenizações, mas com a correção do traçado primeiro, ele também esteja integrado junto com a nossa MURIS. Que não dá para eles pensar em desenvolver um plano de manejo que não esteja ligado com a realidade da nossa região. Então, nós temos equipamentos
de pequeno porte, de médio e de grande porte, que se todos eles estiverem dentro de um único arcabouço, de uma discussão de fortalecimento dos nossos agentes de turismo, que são os equipamentos, os nossos gestores da saúde, nós com certeza absoluta... Perdão, gente, não é gestores da saúde, não. Os gestores do turismo... Do turismo, é que tu fala bastante ligado na à saúde, né? A gente pode confundir, me perdoe. Mas os gestores do turismo, cada um se apropriando. E aí, Paulo, nós temos que chegar numa outra questão. Diga. Que é a educação, que é valorizar o turismo. O que a gente ouviu, por exemplo, em Gramado? Desde uma criança bem pequena Mas há até um projeto adulto... para as escolas, né? Foi comentado, inclusive, nessa reunião, que há um projeto da AMURES para as escolas municipais falando do turismo já na escola. Isso, porque nós temos que compreender, gente, que a praça da nossa cidade pertence a todos nós. A praça é de todos nós. Então, se cada um se achar no direito de ir lá e retirar uma florzinha, a gente vai deixar aquela praça mais feia e mais triste. Uhum. Então, quando eu digo pertence a todos nós o quê? No cuidado com as flores, no cuidado com a limpeza, e é isso que nós temos que trabalhar. Uma pinturinha na cerca, uma coisinha toda. Uma latinha de refrigerante, uma garrafa PET solta ali, um saquinho de lixo, deixa aquela praça mais triste. Tudo assim. Então nós temos que ter a sensação de pertencimento de que tudo aquilo ali é coletivo. E dentro desse coletivo nós temos que zelar. E assim a gente tem que trabalhar o nosso turismo. É verdade. Embelezando as nossas cidades, mas não é dever apenas do poder público. É dever de todos nós. Manter a cerquinha da nossa casa e a calçada na frente da nossa casa sempre limpa. Não precisamos esperar que o município venha para colocar uma florzinha. Se o nosso jardim está bonito, a nossa cerca está preservada, a calçada na frente da nossa casa está cuidada, cada um fazendo a sua parte, o coletivo fica melhor. Então, eu vejo o nosso crescimento e as nossas potencialidades nesse sentido. A gente dá um sorriso no receber um visitante ou mesmo os moradores da cidade no posto de gasolina na hora de abastecer. A gente buscar dar uma informação correta. Quando a gente não sabe onde é que é aquele local, não tentar ensinar de qualquer jeito, né? E dizer, olha, eu não sei realmente. O senhor pode parar no primeiro posto de gasolina ou pedir para uma outra pessoa porque eu não sei, posso dar uma informação errada. Então, abraçar, gente. Todo. Você acredita que a Serra Catarinense possa se transformar ao ponto de ficar também reconhecido como é a Serra Gaúcha hoje, envolvendo Gramado, Canela, e nós talvez até passarmos à frente disso? Com certeza. Porque lá em Gramado e Canela, as estruturas já estão consolidadas e nós temos uma caminhada para consolidar. Tem a própria Rota Caminhos da Neve, né? Nós temos que retomar a questão do turismo rural, que fomos a capital nacional, e manter isso como título, independente de quem sejam os gestores. Nós temos que fortalecer os nossos eventos, as nossas festas, um prestigiando e apoiando o outro. E nós podemos sim, gente, os equipamentos que estão sendo instalados, as belezas que nós temos na região serrana, são iguais ou superiores às de Gramado e Canela. Por isso que eu falo... Só precisamos melhorar a estrutura. E isto que nós precisamos trazer, inclusive, o Parque Nacional de São Joaquim para esse contexto, junto com as nossas vinícolas, junto com a nossa cultura, junto com o nosso mel da serra, com o nosso queijo serrano, com os nossos vinhos de altitude. É isso que a gente precisa fazer. Aí vem as rotas de turismo, com a coxilha rica, o turismo de experiência, envolvendo toda essa gama que vai estar junto ao selo Serra Sustentável. Verdade. Vamos fazer então essa grande força, nós inclusive através da imprensa, Carmen, já estamos buscando esse reforço, digamos assim, na divulgação e trazer essa conscientização não só para a população, mas para o empresário, para que ele se insira definitivamente. Paulo, você que é um entusiasta e um comunicador desta pauta, né, que é a pauta do meio ambiente, a pauta do turismo, é isso que todos nós precisamos fazer, sabe? Todos nós nos sentimos parte deste processo do fortalecimento do turismo, com o apoio do Ministério da Saúde, do turismo. Mas, gente, o que eu tenho hoje? Não tem problema, é que você fala na saúde bastante tempo do turismo. Com o Ministério do Turismo, que está nos apoiando inclusive no desenvolvimento do selo sustentável, com metodologia, sabe? E esta metodologia desse desenvolvimento, gente, assim,
Quando nós conseguirmos agregar educação junto com o turismo e o sentimento de pertencimento, nós vamos deslanchar, eu não tenho a menor dúvida, muito mais do que já estamos hoje neste belo caminho. Beleza, mas depois do intervalo a gente vai falar muito com as pautas da saúde, você se sente mais à vontade, tá bom? Bem tranquilo então. Em 2 minutos a gente retorna com o Tema Livre. Implantar na Serra Catarinense turismo responsável e inclusivo que promova a cultura da sustentabilidade. É o desafio do programa que leva a identidade do selo Serra Catarinense Sustentável. Não basta a essa região possuir um grande potencial de incremento de serviços de lazer, ecoturismo e turismo rural. É necessário trabalhar de forma integrada. Só assim teremos um padrão de desenvolvimento e qualificação que permita profissionalizar a sustentabilidade no turismo. Adequar 70 equipamentos com ações baseadas no alicerce ambiental, econômico, sociocultural e de política institucional é a missão desse programa. Numa iniciativa do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense, CISAMA, Amures, Conselho de Turismo da Serra Catarinense, SEBRAE e Ministério do Turismo, o selo Serra Catarina Sustentável será nossa marca. E a garantia de qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela região mais preservada e linda de Santa Catarina. Muito bem, chegamos à segunda parte do nosso programa Tema Livre, com a deputada federal Carmen Zanotto falando das ações dela no parlamento. E uma dessas ações, Carmen, que você chamou muita atenção, foi nesses últimos dias uma luta forte, né? Foi uma briga, foi um engajamento muito grande, a tua emoção inclusive aflorou. A gente percebeu com a aprovação do projeto do Piso Nacional da Enfermagem. Que luta! Exatamente, uma luta de 30 anos. 30 anos. Todo esse tempo? Até tem alguns registros que mostram um pouco mais, mas mais tempo que isso, mas com mais intensidade nesse período. Por exemplo, a última vez que um projeto de lei desta magnitude chegou no plenário foi em 2015 e não conseguimos deliberar. Então era uma luta histórica dos profissionais da enfermagem necessária, que a enfermagem é 70% da força de trabalho do setor da área da saúde. Dessa força de trabalho, 90% são mulheres, com duplas e triplas jornadas de trabalho, ou seja, correm de um posto de saúde para um hospital ou de um hospital para outro hospital, para ter um vencimento um pouco mais digno. É verdade. E a pandemia do Covid-19 deu mais visibilidade a tudo aquilo que os profissionais da área da saúde sempre fizeram. E como a enfermagem é o maior contingente dentro dos profissionais da área da saúde, as dificuldades para ter um piso salarial sempre foi maior, porque o impacto é maior. Mas chegou a hora da enfermagem, como também chegou e já está na conta dos municípios a questão dos nossos agentes comunitários de saúde, né? E de endemias. Os agentes comunitários de saúde e endemias têm na Constituição Federal 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.424. Você fez até mês, fiz até a continha aqui para não errar. E os técnicos de enfermagem já estavam recebendo um vencimento menor que os agentes. E isso já estava gerando conflito nos municípios. Então agora, com o piso nacional para os enfermeiros, técnicos e auxiliares da seguinte forma: R$ 4.750 o enfermeiro, que é nível superior,
3.325, que é o técnico, que é o nível médio, e 2.375, o auxiliar e a parteira, vai dar mais dignidade a esse conjunto de trabalhadores que dedicaram e dedicam a sua vida para ajudar a salvar vidas. Então, uma luta histórica, uma luta que a gente precisa agradecer a todos os profissionais da área da saúde, em especial a enfermagem, que não se furtou na pandemia do Covid-19 de estar na linha de frente e que agora chegou o momento deles. Daqui a pouco chega dos outros profissionais da área da saúde, mas como a enfermagem é o maior contingente, é o maior impacto. O projeto chegou do Senado Federal no final do ano passado, foi constituído um grupo de trabalho que eu pude presidir, esse GT, que a gente foi discutir o impacto financeiro por cada um dos segmentos, quem trabalha na esfera federal, nas esferas estaduais e municipais, quem trabalha nos hospitais privados, nos hospitais filantrópicos, dentro do conjunto dos serviços de saúde. São 16 bilhões e 300 milhões de reais para o país como um todo, o impacto financeiro. Temos sim a preocupação com as fontes de financiamento, várias delas já estão apresentadas. Está preocupante agora? Está preocupando agora? Isso, porque nós temos ainda, nós conseguimos dar mais robustez jurídica ao PL 2564, que já está com o presidente da República, na presidência da República, para a sanção. Então, estamos acompanhando a sanção presidencial que deve acontecer até o dia 5 de agosto. Acreditamos que... Não há risco de veto. A gente não pode afirmar isso, nós estamos trabalhando para que não tenha veto, porque a enfermagem brasileira não merece e não pode ter o veto, porque paralelo a isso nós estamos trabalhando com as fontes de financiamento para atender os hospitais, como o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages, o Hospital Infantil Seara do Bem, as prefeituras municipais. Então, nós temos lá projetos de desoneração da folha, que atende, por exemplo, aqui na nossa região, as clínicas e os serviços de hemodiálise, porque nós não temos hospital privado. Aqui em Lages temos clínicas, como a do Dr. Bermir e a Ana Carolina, que são clínicas privadas, que têm profissionais da enfermagem. Temos a questão dos royalties do petróleo, temos os recursos dos lucros das estatais como uma das fontes de financiamento, a regulamentação dos jogos, que nós já conseguimos colocar no projeto, na Câmara ainda, 4% para a área da saúde, se nós chegarmos a 12%. Jogos, Mega Sena, essas coisas assim? Não, por exemplo, o jogo do bicho, ninguém paga nada. Ah, sim, verdade. Os cassinos clandestinos que nós temos no país. Querem aprovar. Ninguém paga nada. Então, se a gente regulamentar os jogos, a partir do projeto de lei que saiu da Câmara, ali nós teremos no futuro, a médio prazo, recursos suficientes para fazer frente à implantação do piso, mas nós temos os fundos especiais, que parte desses recursos foram utilizados lá na pandemia, a outra parte para pagar a dívida pública e parte pode vir para socorrer a implantação inicial do piso nacional da enfermagem. Porque quando a gente fala de 4.750, nós estamos falando de profissionais da enfermagem, que muitos deles, de nível superior, trabalham no mínimo 40 horas, até 44 horas. Então, não é justo com esse conjunto de trabalhadores, por isso que é muito importante. Eu ainda não concluí a tarefa, A gente teve vitórias importantes, a vitória do propósito de emenda constitucional, que era a PEC 11, hoje está na Constituição Federal. A emenda constitucional 124 assegura o piso nacional para o enfermeiro, técnico de enfermagem, o auxiliar e a parteira. Agora estamos aguardando a sanção presidencial do projeto 2564 e também trabalhando na questão das fontes de financiamento. O Carmen, deixa eu buscar um assunto bem paroquial, como a gente costuma dizer. Qual a tua opinião sobre a possibilidade de privatização da UPA 24 horas? Essa é uma essência? É importante isso ou poderia ter outra alternativa? A gente precisa discutir o que é a privatização. Porque o serviço tem que continuar absolutamente público e gratuito. Essa é o atendimento para as pessoas. Hoje nós temos um problema sério na nossa UPA de Lages, por vários fatores também, tá? E eu não posso, na condição de quem milita na área da saúde, não apontar. Quando um paciente fica na UPA 4, 5, 6, até 7 dias aguardando uma vaga nos hospitais, o conflito está instalado. Porque a UPA é uma unidade de pronto atendimento, não é um hospital, não é uma enfermaria que os pacientes ficam ali dias aguardando, porque não tem nem refeição.
Não foi feito para isso. Então, antes da gente discutir se vai terceirizar ou não a UPA, a gente tem que fazer o diagnóstico dos problemas que a gente está tendo na UPA. E um dos principais problemas para mim é a dificuldade de colocarmos esses pacientes nos leitos hospitalares. Aí a gente pode discutir, está aberto 100% Tereza Ramos? Eu posso afirmar que não, sem estar lá dentro. Quando a gente discutiu mais leitos de clínica médica e clínica cirúrgica, que são leitos para os pacientes operarem e leitos para os pacientes terem o internamento da pneumonia, da dor abdominal ou outras patologias, é porque nós tínhamos falta de leitos sim em Lages. E a gente continua tendo falta de leitos. Aumentaram os leitos de UTI, sim, é verdade. Com o Covid, nós chegamos aí no país a 24 mil leitos de UTI. Quando se encerrou, ou a gente teve uma baixa ocupação dos leitos de Covid, se trabalhou no país para parte desses leitos que tinham sido destinados e implantados para Covid se transformarem em leitos de UTI geral. O Hospital Nossa Senhora dos Prazeres ficou com 5 desses leitos, eu defendo até 10, porque 10 leitos é uma equipe médica, com a equipe de enfermagem e fisioterapia e demais trabalhadores. O Tereza Ramos habilitou os leitos que já estavam no desenho do prédio novo para leitos de UTI. Mas leitos de enfermaria, quantos abriram realmente? Para desafogar a UPA. A outra questão é, as nossas unidades básicas de saúde, qual é o diagnóstico delas? Todas elas têm médico até 2 turnos, por exemplo. Quantas podem ter horário estendido? Para desafogar um pouco a nossa UPA. Então, tem alguns diagnósticos e algumas dificuldades que a pandemia deixou demanda reprimida, sim, mas que a gente precisa, antes de dizer qual é o modelo, a gente vai saber onde é que estão os problemas. Verdade. Estamos conseguindo manter médicos nas unidades básicas de saúde? Estamos conseguindo liberar os pacientes que chegam e que precisam de internamento hospitalar para a unidade hospitalar? Se a resposta é eles estão ficando 4 dias e 5, e lá transformamos um serviço de passagem em quase que permanente, que 4, 5 dias é a permanência muitas vezes de um paciente num hospital, nós temos problema da falta de leitos para colocar esses pacientes. Nós temos um minutinho, Carmen. Eu gostaria de conversar contigo um pouco na parte política. Você tem tido uma representatividade forte, não só na Serra, mas em todo o estado e em todo o país. Está firme de novo para uma reeleição? Eu sou pré-candidata a deputada federal para representar a região serrana, nosso município de Lages, a Serra Catarinense e o estado de Santa Catarina. Temos pautas importantes em Brasília, na defesa do nosso estado e do país. Temos a pauta do turismo, que nós conversamos um pouquinho antes, é uma delas, sem a gente negligenciar a infraestrutura do estado de Santa Catarina, sem negligenciar a agricultura, sem negligenciar a educação, mas também fortemente aquilo que é mais precioso na vida das pessoas, que é a questão da saúde, que nós temos ainda grandes gargalos no nosso estado de Santa Catarina e aqui na nossa região também. Pois é, Carmen, que pena, a gente precisaria mais 1 hora para conversar todas as tuas ações, para a gente poder enumerá-las e contar. Mas mesmo assim eu agradeço a tua participação hoje, acho que nós conseguimos implementar alguma coisa diferente e colocar em poucas palavras, mesmo que seja todos uns assuntos inerentes e importantes. Verdade. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e o convite que vocês me fizeram para estar aqui. Tá certo. Muito obrigado, então. Obrigada. E assim a gente encerra mais um Tema Livre aqui na Nova TV, prometendo, se Deus quiser, na semana que vem estar de volta. Até lá. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil.
implantar na Serra Catarinense turismo responsável e inclusivo que promova a cultura da sustentabilidade. É o desafio do programa que leva a identidade do selo Serra Catarinense Sustentável. Não basta a essa região possuir um grande potencial de incremento de serviços de lazer, ecoturismo e turismo rural. É necessário trabalhar de forma integrada. Só assim teremos um padrão de desenvolvimento e qualificação que permita profissionalizar a sustentabilidade no turismo. Adequar 70 equipamentos com ações baseadas no alicerce ambiental, econômico, sociocultural e de política institucional é a missão desse programa. Numa iniciativa do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense, CISAMA, Amures, Conselho de Turismo da Serra Catarinense, SEBRAE e Ministério do Turismo, o selo Serra Catarina Sustentável será nossa marca e a garantia de qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela região mais preservada e linda de Santa Catarina.